Nossas Bíblias, Mateus capítulo 13. Eu vou mesmo trocar o microfone, irmãos do som. Vou pôr aqui o de lapela, obrigado. A parábola que iremos ler hoje é a parábola do joio. Semana passada tivemos a oportunidade de meditar na parábola do semeador. Uma parábola tão pessoal, e o interesse de Deus em que frutifiquemos ficou visto ali. Hoje vamos a uma outra parábola, uma parábola irmã, a parábola do joio. O Senhor Jesus Cristo continua com no mesmo tema, o tema da frutificação. É evidente que a parábola do joio tem uma característica diferente. Nós vamos ler os versos 24 a 30, mas teremos a oportunidade de ver outros versículos até o verso 43. Uma vez que tanto esta parábola, assim como na parábola do semeador, esta parábola também tem sua explicação. Ela está aqui no capítulo 13 mesmo, verso 36 em diante. Então vamos mesclar esses dois textos. Verso 24, capítulo 13 de Mateus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. É comum que a gente aborde essa parábola de uma forma bem negativa. É comum que a gente olhe para ela sempre enfatizando a presença do joio. Quando nós lemos o contexto da parábola, por exemplo, a parábola do semeador, se você notar, ele vai falar muito do coração do homem. Dá uma vontade muito grande de repetir tudo que eu disse a semana passada, mas eu não tenho espaço nem tempo para isso. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte: na parábola do semeador, parece que o Senhor está se voltando para algo muito pessoal, o seu coração. A parábola do joio também é uma parábola sobre semeadura. Aliás, desde o capítulo 12, verso de número 33, quando ele fala das árvores e dos seus frutos, ele aborda o assunto da frutificação. Mas a parábola do joio, ela não é tão pessoal. Ela fala da frutificação, mas agora de uma maneira coletiva. Ela fala do trigal, fala da fazenda de trigo, onde o fazendeiro semeou a boa semente, e veio o inimigo e semeou o joio. Meus irmãos, um dos fenômenos religiosos do final dos tempos, a Bíblia chama de apostasia. Muitos dos textos da Bíblia falam dela, e muitos desses textos que falam da apostasia, diz que a apostasia começará no meio da igreja, quando muitos revelarão que a sua fé não estava firme no Senhor e se afastarão. O problema mais sério com a apostasia é que muitas pessoas afetadas por ela nem vão perceber a sua condição. Quando a Escritura apresenta o comportamento apóstata e o seu crescimento no final dos tempos, quando você olha mesmo os textos de Apocalipse,
os próprios textos de João, as cartas do Novo Testamento, quando a Bíblia apresenta este problema, esta problemática do final dos tempos, ela não tem intenção de nos assustar. Ela não tem a intenção também de apenas nos informar. O Senhor quer que estejamos preparados para coisas assim. O Senhor não fala para nós que no meio do trigal tem joio, para pôr medo em nós. Mas também Ele não está dando só um informativo, olha, tem joio no meio do trigo. Não é de forma alguma o Senhor espera, nem que nos assustemos, mas também o Senhor não espera que fiquemos neutros. O Senhor quer nos alertar. O Senhor quer nos preparar para estas problemáticas. E quanto mais o tempo da volta de Jesus Cristo se aproxima, mais alertas ainda devemos estar. E agora devemos nos preparar como a comunidade do trigo de Deus, para enfrentar momentos difíceis. Então, irmãos, no texto que nós estamos apreciando essa noite, Jesus Cristo não deixou só uma informação, Ele deixou um alerta. A intenção de Jesus Cristo é nos ensinar a lidar com a presença do mal no nosso meio, ao nosso redor. A intenção de Jesus Cristo é ensinar os seus discípulos a se posicionarem adequadamente diante de uma realidade incontestável, de que nessa esfera presente da existência não estaremos livres da presença do joio. A pergunta que nós podemos fazer: como é que nós devemos enfrentar então essa situação? Como devemos nos guardar para não sermos levados pelos falsos ensinos da má semeadura, da falsa semente, do falso trigo? O que devemos saber sobre isto para que a nossa fé se mantenha firme? Como que o jovem como Mateus e os outros que fizeram pública profissão de fé devem agir, como toda a igreja deve agir para cuidar de si mesmo? Devemos cuidar de nós mesmos. Olha, irmãos, vamos olhar para o texto. Eu disse para vocês que nós vamos explorar o texto. Essa é a parábola, esse texto que eu li. Mas a explicação da parábola está a partir do verso 36. Nós vamos agora fazer esse paralelo. Primeiro passo que nós vamos ver ou dar nessa mensagem, nessa meditação, é que devemos cuidar de nós mesmos considerando algo muito importante. Considerando a realidade de estruturas malignas bem próximas de nós. Irmãos, é uma ingenuidade evangélica achar que nós estamos isentos de viver perto dessas estruturas, que seremos capazes de fugir da influência, da presença do mal. Nós precisamos resistir, mas para resistir o primeiro passo é considerar a sua realidade. Aquelas pessoas que tentam tapar o sol com a peneira, aquelas pessoas que tentam fazer de conta que está tudo bem quando há coisas ruins perto delas, quando o mal está muito próximo, quando estão cercadas pelo mal, elas estão agindo de forma insensata. Negar, tapar o sol com a peneira não é a melhor solução. Fazer de conta que a igreja é um mar de rosas, um mundo sem aflição, não é a solução. Nós precisamos estar conscientes da realidade. Então, você vai ver Jesus Cristo despedindo as multidões no verso 36. E ele se chega aos seus discípulos. Agora é uma conversa cara a cara. Agora ele não vai falar em parábolas. Ele vai explicar tintim por tintim como devem agir os seus discípulos. Explica-nos a parábola do joio no campo, Senhor. E ele começa a dizer: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Meus irmãos, quando o Senhor fala para nós que o diabo semeou o joio, que os filhos do maligno podem estar presentes no trigal,
O Senhor está nos levando a uma atitude responsável de saber estas coisas. A nossa sociedade contemporânea é uma sociedade altamente permissiva. Já perceberam? Tudo pode. Tudo pode. Como é que nós devemos nos cuidar se existe uma proximidade tão grande? Desde os tempos de Jesus Ele já vem nos alertando. Nós devemos aprender a necessidade de cada vez mais firmar a nossa identidade cristã, irmãos. Nós vivemos num mundo permissivo. Já perceberam? Não podemos dizer que ninguém está errado. Estava vendo no jornal militantes de um movimento contra o ex-premier italiano lá, o Berlusconi, tiraram a roupa em protesto. Outros, numa festividade num determinado lugar, tiraram a roupa para comemorar. Outros foram nadar nus. Isso agora passa na televisão. E hoje nós vivemos numa sociedade em que qualquer coisa vale. Não existe mais parâmetros éticos. O parâmetro é a sua própria consciência. A igreja não pode entrar nesse caminho, porque senão nós esconderemos o joio no nosso meio, irmãos. Quando a gente fala em questão de disciplina eclesiástica, aí muita gente arregala os olhos desse tamanho. Disciplina nos dias de hoje? Para quê, pastor? Isso como é que fala? É preconceito, pastor. Nós estamos nos tempos modernos. Há cristãos que falam assim, não, o que me diferencia do mundo não é a minha roupa, mas o que pode tornar você muito igual ao joio, talvez seja a roupa. Talvez seja o tipo de diversão. Talvez seja a sua postura. O modo como você ganha o seu dinheiro. Meus irmãos, nós não podemos ser ingênuos. As coisas neste mundo não são neutras. Ou as coisas servem a Deus, ou servem ao diabo. Ou nós falamos do reino dos filhos de Deus, é o que Jesus está informando. Ou estamos falando dos filhos do maligno. Ou estamos falando de estruturas do reino de Cristo, ou estamos falando de estrutura do império das trevas. Nós precisamos ser maduros para encarar que este mundo não é neutro. Com o que eu quero dizer e que ponto que eu quero chegar? Quando Jesus deixa essa parábola, e Ele deixa tão claro que estamos na proximidade desta comunhão entre luz e trevas, tão presente entre nós, o Senhor Jesus Cristo nos responsabiliza a agirmos como filhos da luz. É preciso cuidar da igreja, do trigal, para que haja plantas viçosas. Por isso é tão importante o frutificar coletivo. Por isso que a nossa coletividade é algo que nós devemos cuidar com muito carinho. Por isso que o conviver com a igreja e ajudar a igreja a prosperar na bem-aventurança de servir ao reino é algo tão importante. Por isso que nós temos que investir nesta obra. Porque as estruturas malignas, elas estão presentes até no meio do trigo. A função dessa parábola do joio não é apontar para o joio, mas apontar para o trigo, para que você permaneça trigo, e para que você faça com que o teu trigo, a tua vida, se torne uma planta viçosa, fácil de se discernir quem é você. Como eu disse a semana passada, é a frutificação que mostra quem nós somos. É evidente que não podemos simplesmente permitir que toda a permissividade do mundo penetre na igreja. É óbvio que precisamos cuidar para que em nosso ambiente haja a possibilidade de se distinguir com facilidade entre o joio e o trigo. Só mais um exemplo a respeito disso. Pense você numa igreja
em que o culto seja semelhante a um baile funk. Como é que vamos discernir? Como é que vamos saber? Você pode me dizer, mas pastor, mesmo quando a gente canta hinos, há joio no meio do trigo. É verdade. Jesus Cristo disse, a nossa tarefa é criar mecanismos para que cada vez mais possamos discernir quem é quem, ainda que não seja nossa responsabilidade retirar o joio. Nós precisamos conseguir discernir, na medida que o Senhor esclarecer a nossa mente. Meu amado irmão, não sejamos inocentes, úteis nas mãos da maneira dessa sociedade moderna viver. A igreja de Cristo é luz, não pode haver nela trevas nenhuma. É isso que Jesus está deixando claro. Os discípulos talvez estivessem vivendo um momento difícil, talvez eles estivessem preocupados. Senhor, nós queremos pregar o Evangelho, mas já vimos gente se desviando. Lembra que Mateus escreveu isso bem depois de Cristo ter ido aos céus. Talvez alguns estejam perguntando, e agora? O que a gente faz? Nós precisamos trabalhar para cuidar do trigo, da lavoura de Deus. Eu quero ir adiante. Olhe para como o texto se inicia. Voltando lá no verso de número 24, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. E saltando lá para o verso de número 37, diz que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Meus irmãos, uma outra coisa que nós devemos saber, porque nós devemos cuidar de nós mesmos, é que nós devemos considerar que Deus nos plantou para sermos genuinamente trigo. Veja, Deus nos plantou, mas Ele não fez assim, será que eles serão trigo? Será que eles serão joio? O que será que resultará? Não, Ele semeou a boa semente. É uma atitude positiva. A igreja é fruto da vontade positiva de Deus. Então agora eu quero olhar de uma maneira ainda mais positiva para a igreja. A igreja é a boa semente. Irmãos, nós podemos viver inseridos numa sociedade, numa estrutura pecaminosa, mas nós somos a igreja de Cristo. Nós temos como boa semente de trigo, nós temos o potencial para desenvolver a nossa fé. Nós temos potencial para sermos parecidos com Cristo Jesus. Nós temos potencial de trigo. Ele não veio de nós, foi Deus que plantou isto. Eu quero que você pare para pensar assim, que a ideia de reino dos céus é um conceito importante para Mateus. Ele prega o evangelho do reino, é assim que a gente chama também o evangelho de Mateus, o evangelho do reino. Veja que ele vai dizer o seguinte, no verso 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Nós somos frutos da vontade positiva de Deus. Nós somos a boa semente de Deus. Isso é algo que devemos anotar. Devemos perceber e nos entusiasmar com a ideia de que é possível vencer o mal. Quando você olhar assim, por exemplo, para o contexto, no meio entre a parábola e a explicação, verso 31 até o 35, você vai encontrar duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E nessas duas parábolas, você vê o reino de Deus crescendo. O grão de mostarda, menor das hortaliças, se torna árvore muito grande. O fermento leveda toda a massa. Jesus está olhando para o reino como algo positivo. A igreja não é porque ela está convivendo com uma estrutura maligna, tem joio também no meio do trigal, que ela vai recuar, que ela vai sentir medo. Ao contrário, nós somos a boa semente. Se você está lutando contra o pecado na sua vida, irmão,
e você cuidar da frutificação, você vencerá. Porque se você é um filho de Deus, você é a boa semente. Há pessoas que estão desencantadas com a igreja. Isso acontece por muitos motivos. Mas não é assim que Jesus quer que nós encaremos a igreja. O Senhor nos chama a olhar a igreja como o reino, como a semente que cresce, como a planta que vai se tornar uma árvore frondosa, ainda que ela comece pequena. Veja o que aconteceu na história, irmão. O Senhor chamou 12 apóstolos. Veja o que somos, só nós reunidos hoje aqui. Quanto esses 12 já produziram só aqui, anos depois. Humanamente falando, seria um projeto impossível de dar certo. Um homem arrebanha seguidores, não arrebanha intelectuais, arrebanha pessoas mais simples, e depois ele é morto como um ladrão. Humanamente falando, se fosse um movimento de homens, teria acabado há muitos anos atrás, logo no seu início. O sábio Gamaliel já disse, se isso é uma obra de homens, vai acabar. Mas o sábio Gamaliel tinha razão quando disse, mas se é obra de Deus, continua. A igreja de Cristo é a plantação preciosa do Senhor. Ele ama essa fazenda, Ele ama esse plantio, Ele ama cada uma das plantas que Ele plantou, Ele ama você. E você tem que amar esta fazenda, você tem que amar esse trigal, você tem que investir no trigal. O reino dos céus, segundo Mateus, não é um mar de rosas nessa presente existência. Teremos de enfrentar as estruturas malignas que nos cercam. E infelizmente elas estão presentes até entre nós, é o joio no meio do trigo. Mas o texto nos dá conta que, embora este problema deva ser enfrentado, há algo que devemos considerar. O reino dos céus é genuíno entre nós, é verdadeiro. E é parte do propósito santo de Deus, a sua vida, a vida desta igreja. A vida desta igreja é parte da vontade positiva de Deus. A semente que Ele plantou é genuinamente trigo. Ele chama de a boa semente. Cristo chama para si a responsabilidade e diz, é o Filho do Homem que plantou. Quando foi que o Filho do Homem plantou? O Filho do Homem plantou no monte, quando a cruz foi levantada. E você sabe como foi que Ele regou esta planta? Com seu sangue. Quando a cruz foi levantada, eu e você estávamos sendo plantados. Esta igreja, o trigo do Senhor estava sendo plantado. E o Senhor derramou seu sangue para que tivéssemos vida. E vida? Vida em quê, gente? Em abundância. Você acredita mesmo nisso? É a igreja do Senhor, nós devemos cuidar dela. Por que é que devemos cuidar dela? Porque ela é parte da vontade positiva. Como eu disse para vocês, nós não podemos ter uma atitude cética. Então, quando cuidamos da igreja, nós cuidamos do trigal do Senhor, da boa semente. Devemos trabalhar para que ela produza. Veja, quando a parábola da semeadura era individual, essa é coletiva. Trabalhar para que ela produza 100, 60, 30. Devemos investir o nosso dinheiro. Devemos investir nosso tempo, nosso amor. Devemos investir nosso interesse e nossa preocupação. É o reino do Senhor, irmãos. É a vontade do Senhor. É a vontade positiva dEle. Ele plantou isso para que façamos algo. Quando fizermos esse investimento,
estaremos fazendo um investimento que realmente dará resultado. Como é bom ser um filho do reino dos céus. Como é bom saber que Deus nos escolheu para sermos genuinamente seus filhos. Louvo a Deus por isso. Eu quero ir adiante, irmãos. Se você considerar o final da parábola, você perceberá que no final da parábola ele vai trabalhar muito sobre como que ele vai resolver o problema. Talvez você esteja fazendo a seguinte pergunta: pastor, então nós vamos conviver com essas estruturas do mal, com o joio, e aí? Não vamos fazer nada? O texto diz que nós não podemos arrancar. Então, e aí? As coisas ficarão assim? Enquanto nós vivemos a nossa vida, o joio também vai viver a dele? Quando nós olhamos para a explicação da parábola, olha só, ele diz assim, que, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, verso 40, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados irmãos, aqui a Bíblia tem um ensino que eu acredito ser um dos mais importantes da Escritura. Ensina que Deus sabe fazer diferença entre o que o serve e o que não o serve, entre aquele que o teme e o que não o teme. Deus sabe fazer diferença entre a pessoa que o ama e a pessoa que não o ama, entre a pessoa que o obedece e a pessoa que não o obedece. Eu separei alguns textos, podemos ler? Abra aí primeiro, Malaquias 3, 13 a 15. Malaquias 3, 13 a 15. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vou esperá-los encontrar. Para facilitar, Malaquias é logo depois, antes de Mateus. Só voltar a Mateus um pouquinho. Podia ter dado a sugestão antes, né? Antes de você fechar a Bíblia em Mateus. Pum. As vossas palavras, 3, 13 a 15. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, olha o que eles diziam para o Senhor: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. O joio é que é feliz, o joio não tem compromisso com Deus. Ele até vem, canta as nossas músicas e depois ele vai viver a vida dele, parece que a vida do joio é melhor. E o verso 16 diz assim que eles olhavam uns para os outros, estavam discutindo essas coisas e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não vou ler todos os textos, Mateus, que eu separei. Um outro texto importante seria Salmo 73, 1 a 4, e também o verso 18, quando Asaf fala, olha, os soberbos, os ímpios, eles prosperam. De que adianta a gente servir ao Senhor? Aí no verso 18 ele fala, Senhor, eu meditei sobre essas coisas, e eu vi que eles estão num lugar muito perigoso. Ou então Eclesiastes, lá no capítulo de número 12, a suma é, teme a Deus, esse é o dever de todos os homens, porque Deus trará à luz todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Só um versículo, Salmo 1, 6, vou pedir à igreja para ler, Salmo 1, 6, vamos ler juntos? Salmos, livro dos Salmos, Salmo 1, verso 6.
Leamos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sabe, irmãos, ainda que tenhamos de conviver com a presença do maligno nessa existência, que as estruturas estejam ao nosso redor, que haja joio no meio do trigo, na parábola do joio nós aprendemos uma coisa: o Senhor sabe fazer diferença entre aquele que o teme e aquele que não, entre o que o ama e aquele que não o ama, entre a pessoa que o serve e aquela que não o serve. Podemos sim conviver com muitas coisas difíceis, mas Ele tirará do nosso meio todo o erro. Voltando para a parábola, capítulo 13. Mas esse não é o final da parábola. A parábola diz assim, no versículo 30: mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E o verso 43: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Há uma promessa aqui. Uma promessa que, se formos fiéis, se a nossa vida frutificar, se verdadeiramente formos trigo do Senhor, ainda que haja momentos difíceis de aflições por causa do joio, por causa das estruturas do mal que nos fazem sofrer, se resistirmos, se formos fiéis ao Senhor, há uma promessa de que um dia o mal será retirado do nosso meio, será retirado até mesmo de dentro do nosso coração. A igreja será santa, pura e sem mácula, foi o Senhor que disse. Nós resplandeceremos, irmãos, como o sol no reino do Senhor. Ah, como nós aguardamos de todo o nosso coração esse dia. Nós esperamos, nós aguardamos. E a Bíblia diz o seguinte: se você tem ouvidos, se Deus tem dado ouvidos para você, ouça. Cuide do trigal do Senhor. Meus amados irmãos, nós devemos amar a igreja de Cristo como Cristo a amou, como Ele cuidou de nós, como Ele fez tudo por nós, como regou com o seu próprio sangue cada uma das plantas, individualmente. A planta, Ele sabe o nome dela, como Ele mesmo disse no que nós ouvimos sobre o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele nos conhece, Ele regou-nos com seu próprio sangue. Pense você num fazendeiro cuidando do seu trigal, mas ele é diferente dos demais. Ele escolhe perfeitamente suas sementes, e ao plantar cada uma delas, Ele rega individualmente, e estas plantas resplandecerão. Apenas tome um cuidado. Ouça bem o que eu vou dizer. Apenas tome um cuidado. Não seja você o joio. Você me entendeu? Vou repetir, cuidado. Não seja você o joio. Não seja. Porque se você for o joio, não há esperança. Não brinque com essas coisas. Haverá choro e ranger de dentes. O joio tem uma qualidade. Ele é muito semelhante. Ele se parece com o trigo. Talvez ele faça coisas que o trigo faz, mas não frutifica como o trigo. Então cuide dos seus frutos. Cuide para que a igreja frutifique. Não seja você o joio. Não seja. Não seja. A parábola do joio é um estímulo
para a igreja continuar a ser fiel. É um estímulo para que ela sirva ao Senhor. É um estímulo para que ela aguarde com confiança a volta do Senhor. Eu quero dizer algo para a nossa igreja aqui, para a minha igreja. Na minha última mensagem, domingo passado, eu terminei com um tom bastante grave, pedindo aos irmãos que invistam na sua vida pessoal. Eu disse o seguinte: aos líderes, em particular aos pastores e presbíteros, eu peço, santifiquem-se. Aos pais, que sejam poderosos na oração. Às mães, que conduzam seus filhos aos pés do Senhor. Aos jovens, que vivam com o Evangelho no seu dia a dia. E às crianças, que sejam obedientes a seus pais e amem a Deus. Hoje eu quero lhes pedir que invistam na saúde do trigal. Que cuidem melhor para que no seio da nossa igreja a presença do mal, da estrutura do mal seja minimizada. Seja pouco percebida, tanto por meio da santificação e da frutificação pessoal, quando no cuidado que todos nós devemos ter uns para com os outros, invista no desenvolvimento saudável da sua igreja. Filhos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, invistam na igreja. Por que se ausentar tanto? Por que deixar as coisas funcionando por conta dos outros? Você não crê no trigal do Senhor? Você é parte dele. Vamos trabalhar em nossa igreja para que seja um lugar de adoração, santificação, edificação. Vamos orar mais uns pelos outros. Vamos pensar nos que estão afastados. Por que vocês deixam só para o pastor visitar os afastados? Por que vai pesar sobre mim a tristeza de irmãos que não estão conosco? Vocês falam, o pastor não foi visitar ainda, irmãos. O que vocês esperam? O trigal é nosso, somos todos nós, o trigo do Senhor. É hora da gente fazer algo em coletividade a esse respeito. As coisas estão bagunçadas na nossa igreja. Faça a sua parte. Cuide do trigal. Jogar pedras na sua própria casa. Deus pode chamar você para cuidar das nossas crianças. Como um professor, um mestre do culto infantil, um monitor. Deus pode chamar você para ocupar um oficialato da igreja. Deus pode te chamar para receber os visitantes, para cantar no coral, para servir o cafezinho, para ser um secretário, um presidente. Deus pode chamar para orar pelas pessoas, visitar os enfermos. Deus pode chamar para inúmeros trabalhos. Não importa. Cuide do trigal. Cuide do trigal. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa tem de ser saudável. A saúde está no fruto do trigal. Quando o Senhor voltar e pegar as nossas espigas, vai retirar os seus frutos. E grãos de trigo a 100, 60, a 30 por 1 estarão nas mãos daquele que deu a vida por nós. Aí Ele vai retirar todo o mal. Vamos cuidar do trigal, irmãos. Por favor, não abra mão da sua parte. Não abra mão. Não seja egoísta. Trabalhe para Jesus. Não seja joio. E Deus lhe conceda sabedoria para escolher. Amém? Você está disposto a servir? Está disposto a falar com Deus agora? Semana passada eu disse que nós teríamos que ter coragem para encarar o estado do nosso coração.
E hoje eu quero chamá-lo a pensar, para encarar a sua relação com o trigal do Senhor. Não importa, irmão. Estou fazendo juízo de ninguém. Eu não posso mentir para vocês que está tudo bem. Esta igreja precisa de cada uma das plantas que o Senhor aqui plantou. E se você leva Deus a sério, não saia dessa porta sem falar com Ele sobre isto. Não seja joio. Nós temos um hino para cantar e eu escolhi Fronte Ensanguentada. Você, se é uma planta do Senhor, quando estiver cantando este hino, vai lembrar que esta fronte ensanguentada estava regando a sua vida com as gotas de sangue. Que a dor do nosso Mestre foi por amor a você, ovelha do Senhor. Ele chamou você para o rebanho. E agora? Não é a hora de você caminhar com aqueles que caminham com Cristo? Eu quero convidar você, se ainda não tomou uma decisão por Cristo, mas se você está ouvindo a voz do Senhor esta noite, eu quero convidar você a andar com o Senhor conosco. Eu quero convidá-lo a tomar uma decisão de servir ao Senhor nesta igreja. E se você não mora aqui perto, você mora em outro lugar distante, procure uma igreja, procure o corpo de Cristo a servir ao Senhor. A fronte ensanguentada é um chamado para a frutificação, é o regar de Deus na sua vida.